Começa agora mais um estudo das Institutas da Religião Cristã, livro do reformador João Calvino, que impactou o século XVI. E nós vamos ter no estudo de hoje estudo sobre a fé, a esperança, o amor e também sobre oração. Então fique ligado até o final desse estudo, acompanhe os textos bíblicos, acompanhe a explicação. E se você tiver alguma dúvida, envie aí para o canal da igreja ou também você pode enviar no WhatsApp. O texto inicial de hoje está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, apenas o versículo 13, 1 Coríntios 13, 13, e diz assim: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Nós temos visto nas Institutas que é um livro de teologia sistemática. É um livro onde reúne as doutrinas da Palavra de Deus, alguns pontos importantes que João Calvino quis escrever para instruir. Exatamente o significado da palavra institutas, instrução. Calvino, com esse livro, pretendia instruir o rei Francisco I e também o rei da França e também todos os leitores que tivessem acesso a esse livro sobre como o cristão deve crer e deve viver para Deus. Então esse não é apenas um livro de teoria, e como muitos afirmam, né, teologia não é um estudo apenas de teorias, mas é um estudo de como viver para Deus. Porque se você quer conhecer a Deus, você só pode fazer isso por meio da teologia. Mas como assim? Eu tenho que fazer um curso teológico? Fazer teologia é o mesmo que estudar a Bíblia. Porque teologia é o estudo de Deus. Estudo acerca de Deus. E onde nós encontramos as verdades acerca de Deus? Na Bíblia. Então, toda vez que nós estudamos a Bíblia, nós estamos fazendo teologia. Segundo o pastor R.C. Sproul, todo cristão é um teólogo. E o que importa é se você é um bom ou um mau teólogo. Se você é um bom teólogo, você conhece a Bíblia, você estuda a Bíblia. Se você é um mau teólogo, você não conhece o Deus que você serve. Então, todo cristão deve estudar as Escrituras, e é isso que nós estamos fazendo através do comentário desta obra de João Calvino. Nós paramos na página 161, e eu vou ler trechos das Institutas e nós vamos comentando por aqui. Nós estamos utilizando a primeira edição de 1536, publicada pela editora Fiel, e vamos proceder então o estudo de hoje. Diz assim: da fé, da esperança e do amor, página 161, onde nós paramos. Ora, pois, onde quer que essa fé é viva, a qual previamente mostramos ser confiança no Deus único e em Cristo, certamente é uma questão não de pouca importância que tem ao mesmo tempo como companheiros a esperança e o amor, o texto que nós lemos. Se os três estiverem totalmente ausentes, por mais que discutamos a fé com erudição e o máximo empenho, estaremos provando que não temos nenhum dos três. Então, fé, esperança e amor. Nós temos visto na internet, principalmente, o crescimento de pessoas que se dizem aderentes, né, estão aderindo à fé reformada, né, cristãos reformados. Mas o cristão reformado não é aquele que tem apenas o conhecimento teórico de doutrinas, mas é aquele que tem a fé, o conjunto das doutrinas, que Calvino está dizendo aqui. Essa é a fé que foi apresentada. Por isso que no segundo trecho aqui das Institutas que nós vemos, nós falamos sobre fé, uma exposição no credo apostólico,
porque você precisa crer acerca de Deus. Agora ele vai falar sobre fé, esperança e amor. Então é necessário que os três andem juntos, porque se nós não tivermos um dos três, nós não temos, né, nenhum dos três. Então não basta dizer que conhece a Deus sem fé, esperança e amor, né? Os três são imprescindíveis, todos os três. E ele diz o seguinte: porque a fé, não porque a fé, página 162, seja engendrada da esperança ou do amor, mas porque de modo algum pode suceder que a esperança e o amor sigam a fé para todo sempre. Ele diz, em primeiro lugar, atestemos a natureza da esperança. O que é esperança? E ele diz, esperança nada mais é que a expectativa daquelas coisas em que a fé tem crido, que realmente foram prometidas por Deus. Então, esperança é o desejo, a expectativa de que aquilo que foi prometido na palavra se cumpra. E aí no próximo parágrafo ele vai dizer exatamente disso. Assim, a fé crê que Deus é fiel. A esperança aguarda que ela exiba sua verdade no momento oportuno. Então, esperança é a esperança que as coisas que Deus prometeu em sua palavra se concretizarão. É a expectativa de que as coisas que Deus prometeu na sua palavra vão se cumprir. E ele traz alguns exemplos aqui. No que diz respeito ao amor, há uma evidência ainda mais clara. Porque visto que a fé abraça Cristo como nos é oferecido pelo Pai, ou seja, ele não é só perdão, justiça, paz e reconciliação junto ao Pai, mas também santificação e fonte de água viva. Sem dúvida, nele encontramos o amor, o qual é o dom e o fruto do Espírito Santo e a obra de sua santificação. Veja bem como ambos, a esperança e o amor, nascem igualmente e fluem da fé, e se acham associados e anexados a ela por um vínculo indissolúvel. Então, o amor, aqui para João Calvino, é a prática da fé e da esperança. Nós praticamos aquilo que nós cremos e que nós aguardamos. Então, isso é a fé, esperança e amor. Ele fala aqui, ele chama o amor de dom. Como entender, né, sobre amor como dom? No sentido que o amor procede de Deus, né? A fé, a esperança e o amor. O amor não está em nós, né? Então, como um dom de Deus, como uma dádiva de Deus, como a origem do amor está em Deus, o dom do amor é um dom de Deus. E aí na página 164 ele diz o seguinte: visto que esse poder ou fé de milagres é um dom especial de Deus, o qual não pode ser usado de forma abusiva, justamente como o dom de línguas, profecias ou outras graças, é óbvio que isso está longe, muito longe da verdadeira fé cristã. Alguém pode vê-los, no caso de Judas, que os possuía, mas ele era tudo menos crente. Então, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que exibir dons não comprova que nós somos crentes, né? O fato de uma pessoa ter um dom ou mostrar um conhecimento não quer dizer que de fato ela seja crente, né? Não é só pela exibição de um dom, mas a fé caminha junto com a esperança e com o amor. Fé, esperança e amor. Não basta ter um pensamento a respeito de Deus. Nós precisamos praticar essa fé no Senhor. E aí ele traz uma pergunta interessante, pode ser a sua pergunta. Justificados pela fé ou pelo amor? Né? Com base nessa mesma passagem, em Lucas 10, 17 ao 20 e 42, e em outra que segue no mesmo capítulo, argumentam que ele afirma o amor é maior que a esperança, que somos justificados através do amor
e não mediante a fé. Ele está citando o texto de 1 Coríntios 13:13. A saber, pelo poder e, como dizem, por um poder mais forte. Muita gente pode dizer o seguinte, com base nisso, né? Se o amor é maior que os três, como nós lemos, né? Então é o amor que nos justifica diante de Deus. É o que nós fazemos, são as nossas obras, mas não, né? O que nos justifica diante de Deus é o que Jesus fez por nós, são as obras de Cristo. Nada do que nós podemos fazer pode nos justificar. Então, por melhor obra que seja, a palavra de Deus nos diz que nós somos servos inúteis, pois fizemos apenas o que deveríamos fazer. Obra não pode ser usada como moeda de troca para a salvação, nem para obter um agrado de Deus, né? Porque as obras, mesmo as melhores obras, são manchadas com pecado. Então, o amor não é a base da nossa justificação. A prática ou a realização de obras não garantem nada diante de Deus. Pelo contrário, só mostram como nós somos pecadores. Porque até as melhores obras dos homens têm pecado junto. E uma obra não apaga pecado. Por isso, muitas vezes nós ficamos admirados com obras, né? As pessoas realizando obras, as pessoas voluntárias, pessoas fazendo muitas coisas. E isso é bom que, de fato, o bem seja feito, mas de forma alguma obra pode ser usada como uma moeda de troca para a salvação, porque a salvação está em Deus, a salvação está em Jesus. A salvação, nós temos salvação pela fé, não por aquilo que nós podemos fazer, mas por aquilo que Jesus fez. Então, toda a nossa salvação está baseada no mérito de Jesus e não nas obras. Isso é muito importante. Ele vai dizer isso aqui, na página 164. Mas porque é mais frutífero o amor, porque sua extensão é maior, porque é mais serviçal, porque viceja para sempre, enquanto o uso da fé continua apenas por algum tempo. O poder de justificar não reside na dignidade das obras. Nossa justificação repousa unicamente na mercê de Deus, e a fé, quando se apodera da justificação, diz que ela justifica. Então, isso é muito importante. Tudo que nós fazemos, até qualquer bem que pode ser feito, a origem não está no homem, mas a origem é em Deus. Tiago capítulo 1, nós lemos que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, até o amor e obras que aos nossos olhos são boas, mas que aos olhos de Deus só podem ser boas a partir da fé, até isso provém de Deus, até isso é do próprio Deus. A origem do amor não está no homem. É por isso que ele chama o amor aqui de dom. Olha só o que ele diz. Ou seja, por maior que seja a variedade de dons, todos estão referidos nisto. O principal entre eles é o amor. Exceto, então, pela mercê de Deus. Aí na página 65. Acreditemos tudo isso como que recebido de Deus. Ainda depois. Pois necessitamos tê-lo constantemente crescendo enquanto estivermos nessa vida. Então ele está tratando aqui de que tudo é de Deus, é um dom de Deus. Não provém, a origem do amor, a origem dos dons, não está no homem, no que o homem pode produzir, mas está em Deus. Por isso que as obras não podem ser usadas como moeda de troca. Aqui ele fala da santificação progressiva, né? Necessitamos tê-los constantemente crescendo. Santificação não é e nunca será definitiva nessa vida. Não existe uma pessoa que esteja vivendo que possa se dizer santa, né? Ou totalmente santa na sua condição. Mas enquanto vivermos, estaremos na condição de pecadores.
E essa santificação deve ser progressiva à medida que o crente vai abandonando os seus pecados e vai voltando a sua vida para Deus. Isso significa santificação progressiva. A santificação definitiva apenas pode ocorrer, né? E ocorre na glória. Então aqui nós temos o status de santos, mas permanecemos na condição de pecadores. Com isso, concluímos a segunda sessão sobre a fé. Então, até agora, nós vimos que as institutas se dividem em 4 partes. Primeira parte fala sobre a lei, segunda parte trata sobre a fé, uma exposição do credo apostólico. Estamos entrando então na terceira parte, em que Calvino trata sobre oração, e depois, por fim, a última parte ele vai falar sobre a igreja. Então, olha só quantas páginas e quantos estudos nós teremos falando sobre oração. Você que perdeu a aula sobre predestinação, a aula anterior está falando sobre predestinação, você verá quantas páginas Calvino relata sobre predestinação e quantas ele usa sobre oração. Então, se você não tem compreendido ainda a doutrina da eleição, da soberania de Deus, da predestinação, está te faltando, com certeza, oração. É o que nós veremos aqui a partir da página 167. E olha o que ele diz. Por que orar? Quão destituído e vazio de todas as coisas é o homem, e como lhe faltam todos os auxílios para a salvação. Então, só de pensar nisso, de que o homem não possui nada nele, de que as suas obras não têm valor algum para a salvação, então ele é vazio de todas as coisas, é um motivo, né? Portanto, se buscar recursos para socorrê-lo em sua necessidade, é preciso buscá-los fora dele, obtendo-os, portanto, em outra fonte. É necessário buscar fora de nós. E isso depende de Deus, né? Então, se a salvação está fora de nós, tudo mais também não depende de nós. E nós sabemos que depende de Deus. Então, esse é mais um argumento sobre a necessidade da oração. Nós precisamos de algo que esteja fora de nós, diferente das meditações pessoais, né, dos mantras. Algumas religiões falam, e até sessões de yoga, que você pode relaxar, né, e fazer o Om ali, e olhar para dentro de você, e lá dentro de você vai conseguir libertar aquilo que está oculto, não sei mais o que. Olha, não é isso que a Bíblia nos diz. A solução não está na meditação em nós mesmos. A solução está fora de nós. Aí entra a oração. Então, essas meditações onde o homem é colocado como um centro, como se ele pudesse nele mesmo resolver todas as suas questões, isso aí está fora do propósito bíblico. Nós não temos em nós a solução para os nossos problemas. A solução está fora de nós. Daí a oração. Então, muito cuidado quando falar sobre questão de meditação, né, e práticas semelhantes, onde o homem tenta buscar auxílio nele mesmo. A salvação e a solução para os nossos problemas não está em olhar para dentro, mas em buscar fora de nós, em Deus. Ele diz aqui, pois em Cristo Ele oferece toda a felicidade no lugar de nossa miséria, toda a riqueza no lugar de nossa carência. Nele o Senhor nos abre os tesouros celestiais, para que toda a nossa fé contemple aquele seu Filho amado. Toda a nossa expectativa depende dele, e toda a nossa esperança adere a ele e nele repousa. Ou seja, a oração nos faz entender a necessidade real que nós temos de Cristo. Nele temos tudo, nele possuímos tudo. Só em Cristo nós temos a verdadeira paz. Isso não está dentro de nós, isso está fora.
Isso está nele. Outro motivo aqui, na página seguinte, ele diz: resta-nos buscar nele e em oração, rogar-lhe que nos dê o que temos aprendido estar nele. Então, a oração serve como um pedido para que Deus continue nos capacitando, para que nós continuemos nele. E por fim, outro motivo para orarmos, e ainda assim não irmos até ele para tudo buscar, isso seria de pouco proveito, tal como um homem negligenciar um tesouro sepultado e escondido na terra após o mesmo lhe ser indicado. Então, porque a oração é um tesouro da parte de Deus para nós. Muitos estão em problemas de depressão, de ansiedade, e a pergunta é: o que eu tenho que fazer para ser menos ansioso? O que eu tenho que fazer para resolver meu problema de depressão? Em muitos casos, não é o que você tem que fazer, mas é o que você não tem feito que tem te deixado nesse estado de ansiedade e de depressão. E o que a palavra de Deus nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, através das nossas orações, das nossas súplicas, com ações de graças. Então, falta em muitos crentes a oração, a vida de oração. E a falta da vida de oração leva a problemas como a ansiedade, como a depressão. Então, pergunte a si mesmo como está a sua vida de oração. Se a sua vida de oração não está ruim, não pense que você vai obter uma solução fácil para o seu problema. Então, esses problemas se devem ao fato, muitas vezes, na nossa cultura, por conta da falta de uma vida piedosa com Deus, a falta de uma vida de oração. E aí, a partir aqui da página 168, você que quer aprender a orar, precisa aprender a orar conforme a palavra de Deus nos diz. E Calvino, refletindo os ensinos da palavra de Deus, traz aqui algumas regras da oração. A primeira regra primeira norma, abandonemos todo pensamento de nossa glória pessoal, que nos desvencilhemos de toda noção de nossa dignidade pessoal, que expulsemos toda a nossa autossegurança e que rendamos glória ao Senhor. Então, a primeira regra aqui é aproximar-se de Deus com humildade. Jesus mesmo nos ensina isso em Mateus 6. Não sejais como os hipócritas, nem fariseus que ficam no canto das praças para serem vistos dos homens. Então, antes de orar, ao orar, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é a humildade. Como que a gente se chega diante de Deus? Ah, Senhor, hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz boas obras, eu sou filho do fulano, da fulana, que é membro da igreja não sei quantos anos, eu dei meu dízimo, eu fiz não sei o quê. De maneira nenhuma. Não é assim que a gente se aproxima de Deus, mas humildes, com humildade, nos desvencilhando de toda a glória pessoal, nos desvencilhamos da nossa dignidade. A gente chega diante de Deus arrogantes, nossa oração já está equivocada. A segunda regra que Calvino traz aqui é a norma da necessidade. Sentir verdadeiramente nossa insuficiência pessoal e ponderar com sinceridade que necessitamos das coisas que buscamos em Deus para nós mesmos e para nosso benefício. Então é a nossa própria necessidade, é que nós carecemos de Deus, nós precisamos de Deus. Nós não temos em nós mesmos os recursos estão fora de nós. Então, assim como uma criança depende dos seus pais, assim também todo cristão depende de Deus. Daí a oração.
E aqui nessa página ele condena algumas orações. Ele condena as orações mecânicas, ou seja, se nós temos que orar, e nós temos que orar ao Senhor, vamos orar com fervor, né? Vamos orar com alegria, e não orar para cumprir um protocolo, né? Muitas orações, ora fulano, a pessoa ora, mas ela não está orando de coração. Muitas orações não passam do teto. Por quê? Porque são feitas com a motivação equivocada. Muitas orações são frias, orações que não refletem uma vida e nem a fé em Deus, né? Então, se você vai orar por algum motivo, ore com fé. Porque se você ora duvidando, você não está fazendo uma oração, você está cometendo um pecado. Você está desconfiando da própria oração. Por isso que ao orarmos, nós temos que ter uma atitude diferente. Nessa quarentena revelou muitas curiosidades, né, de algumas pessoas, e eu pude ver um vídeo do famoso missionário R.R. Soares orando, expulsando o coronavírus. Mas o que mais me chamou a atenção é que ele estava expulsando o coronavírus de máscara, né? Então, se de fato a oração dele, né, se ele tinha fé que a oração dele iria expulsar o coronavírus, por que ele estava de máscara, né? Só de pensar nisso, você vê que a oração deve ser feita com fé no Senhor, né? Diferente, né, dessa prática de curandeirismo que não tem base nas Escrituras. Milagre, não estamos dizendo que não existe milagre, não pode ocorrer um milagre. Podemos orar e oramos para que Deus refreie esse mal, mas não, o dom de milagres não existe mais. Nós temos sim o Deus que faz milagres, e não a pessoa que possui um dom extraordinário de milagre. Se você quer que Deus mova o sobrenatural, faça um milagre, Ele, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, vai fazer, segundo a sua vontade. E não porque a pessoa tal, A, B ou C, tenha um dom de milagres, né? Então, a dádiva, o dom não está na pessoa, mas está em Deus. Então, muito cuidado com pregadores de televisão e pessoas que dizem ter o poder de cura, né? A gente escuta muito por aí, vai lá no irmãozinho fulano, é um curandeiro gospel, né? Vai lá no irmãozinho porque ele tem oração forte. Vai lá no outro irmão, pede oração para aquele irmão lá que vai fazer uma oração em você. Quer dizer, não é por aí. A força não está na pessoa. O poder da oração é de Deus e não do homem, né? Isso Calvino trata aqui também. Olha só o que ele diz, página 169. Pois a oração não foi ordenada para nos estufarmos arrogantemente diante de Deus ou estimarmos excessivamente tudo que é nosso, mas com isso devemos confessar nossas calamidades e prantear por elas diante dele, como filhos que intimamente levam seus pesados problemas a seus pais. Então, por que a oração nos torna humildes? Porque nós reconhecemos quem nós somos na oração. E aí entra a confissão de pecados. Se você vai diante de Deus orar, se achando uma pessoa sem pecado, se achando uma pessoa perfeita, você já não está orando sinceramente. Porque Deus conhece o coração. Deus conhece você mais do que você mesmo. Deus conhece todos os segredos ocultos do seu coração e até mais do que você. Por isso que é necessário, diante de Deus, nós nos derramarmos em oração sincera. E aí, um dos conselhos que a gente dá, até para quem vai orar em público, né? Evite expressões que você não conhece, né? Uma vez um irmão foi orar, falou assim: Senhor, estamos aqui nesse egrégio lugar, né? E alguns
quero você entender, mas por que ele está usando essas palavras? E depois o próprio irmão foi perguntar, eu achei tão bonita essa palavra, né? O que é? Aí ele falou assim, eu não sei, mas eu acho que é bonita, né? Não tem gente que ora sem ter noção do que está falando. Então, se você for orar, ore em voz audível, ore de forma audível, né? Em bom tom para que todos ouçam, e ore também usando palavras que as pessoas conheçam, senão você estará orando em línguas, né? Em idiomas diferentes. E não é isso que serve a oração. A oração não serve para nossa própria glória, para o nosso mérito pessoal, para nós mostrarmos para Deus que nós sabemos orar. Isso não é isso. A oração é um derramar sincero diante de Deus. É por isso que a oração é simples, deve ser feita com palavras simples. Você não precisa pregar para Deus, nem pregar na oração. A oração não é para isso. A oração é para que você derrame diante de Deus uma petição com fé, com fervor, né? E de modo simples e de modo também não repetitivo. É necessário que aquele pedido seja repetido várias vezes na mesma oração. Se você vai fazer uma oração, faça a oração, seja direto, né, na oração em público, em particular, você pode se derramar quanto tempo for diante de Deus, mas em público, né, seja simples, seja direto, use palavras simples que as pessoas conheçam e não pregue na oração. A oração não é para que nós exibamos algum conhecimento, mas sim uma forma de nós nos humilharmos. Então, quanto mais humilde a oração, melhor. A oração nos leva ao quebrantamento. Essa é a oração verdadeira. Ele até cita aqui Daniel, capítulo 9, o versículo 18 e 19, diz assim: não lançamos nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então, é exatamente assim e dessa forma que devem suceder nossas orações, de forma humilde, de forma quebrantada, reconhecendo a nossa necessidade. A partir da página 170, aqui nós vamos tratar nas institutas sobre pedindo e recebendo. Ele fala do mandamento e da promessa. Um mandamento nos impele a orar. Uma promessa nos assegura que receberemos tudo o que pedimos. Temos esse mandamento reiterado com muita frequência. Buscai, vinde a mim, pedi-me, voltai para mim, invocai-me no dia da necessidade. E isso é expresso com frequência em outro lugar, como também se dá no 3º capítulo da lei, o qual nos proíbe de tomar em vão o nome do Senhor. Pois ao sermos proibidos de tomar seu nome em vão, ao mesmo tempo somos instados a que o tenhamos em glória, deferindo-lhe todo o crédito pela virtude, pelo bem, pelo auxílio, pela proteção, enquanto rogamos e aguardamos da parte dele essas mesmas coisas. Então, vamos pensar nessa parte do mandamento. Não orar e não buscar em Deus é uma forma, ajuda, é uma forma de idolatria. É uma forma de quebrar o 3º mandamento. Porque se você está com necessidades e não busca em Deus primeiro, você está menosprezando um tesouro, como nós lemos aqui, dado por Deus a nós. Nós temos livre acesso a Deus. E se eu tenho livre acesso a Deus por meio de Jesus, através da oração, e eu negligencio esse acesso, eu estou
usando o nome de Deus em vão. É uma forma de usar o nome de Deus em vão. Não usá-lo, não render-lhe a glória que é devida. Então, a oração deve estar em alta conta por nós. Devemos sempre estar em oração, devemos sempre estar recorrendo a Deus por meio da oração. Olha só o que nós lemos aqui no final da página 170. Na verdade, ao menosprezarmos todos os seus mandamentos, estamos precisamente desprezando sua vontade. Em contrapartida, os que o invocam, que o buscam e que lhe rendem louvor, também desfrutam de grande conforto, porque bem sabem que assim estão rendendo-lhe algo aceitável e servindo a sua vontade. A promessa é: buscai e achareis, e será assim convosco. Eu vos responderei, eu te livrarei, eu vos aliviarei, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, as farei repousar, não sereis envergonhados. Então nós oramos pelo mandamento de Deus, porque Ele assim ordena em sua palavra, e nós oramos pelas promessas de Deus, porque assim Ele nos diz que trataria e daria o que nós estivermos necessitando. Na página 171, nós ainda lemos: pois a oração não tem mérito, não tem nenhum mérito ou dignidade para obter o que é solicitado, mas toda a esperança da oração repousa nessas promessas e depende delas. Eu lembro de uma canção, até na época cantou muito nas igrejas, que é a canção da Alda Célia, que fala: creio no poder da oração, né? Aí no coro diz: eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. Vamos pensar, o poder não está na oração, o poder está em Deus. Então não é a oração que tem poder, é Deus quem tem poder. E nós oramos, nós buscamos a Deus, e o poder também não está no indivíduo que faz a oração, porque tanto nós como mesmo os apóstolos, né, e mesmo qualquer personagem bíblico está em pé de igualdade conosco no que se refere à oração. Então não é a pessoa que ora que tem poder, né? Como muitos acham assim: não, eu vou pedir oração para o pastor, porque o pastor está mais perto ali de Deus, né? Então se o pastor fizer a oração, aí vai ser a mesma validade da sua oração. A oração de pastor nenhum, seja ele quem for, tem mais poder que a sua oração. Pensar isso é pensar como católicos romanos, né? Ah não, pede para o padre, pede para o papa, pede para o fulano abençoar. Não, você pode diante de Deus orar, e a sua oração tem o mesmo valor da minha oração. A sua oração tem o mesmo valor da oração de qualquer pessoa. Por quê? Porque o poder não está na pessoa que ora, o poder não está na oração em si, mas o poder está no próprio Deus, em receber as orações e atender segundo a sua vontade. Então isso é muito importante. E aqui ele fala do modo de como devemos orar. Orar com fé sólida, orar com fé, crendo no que nós estamos orando, né? Ou seja, o modo de orar é importante, não a pessoa em si. Qualquer pessoa pode fazer uma oração, qualquer criança pode orar, né? Mas o modo de orar é muito importante, com fé. Então a dignidade não está em quem ora. E aí, uma vez que ninguém é digno de se apresentar a Deus e chegar-se à sua presença, o próprio Pai Celestial, a fim de nos livrar dessa confusão, nos deu seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, para ser nosso advogado e mediador junto a Ele. Ou seja, oramos com fé em nome de Jesus.
Por que nós terminamos as nossas orações com em nome de Jesus? Porque é como se Jesus estivesse orando. Pois nós não temos mérito, nós não temos moral nenhuma para chegar diante de Deus e falar, eu oro em meu nome, porque eu sou fulano de tal. Você não tem crédito nenhum, porque nós somos pecadores. Então oramos em nome de Jesus, aquele que é perfeito, que é santo, que é o nosso mediador, que é o nosso intercessor, que é o caminho, a verdade, a vida. Então, em nome de Jesus. Quando nós oramos com fé em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse pedindo. É por isso que todas as nossas orações, quando nós terminamos assim, em nome de Jesus, não é só um jargão, não é só uma palavra apenas, não é só uma conclusão para a oração, uma frase dita ao vento, mas nós estamos orando como se Jesus estivesse orando no nosso lugar. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Só Ele tem méritos, só Ele pode chegar diante de Deus. A ilustração que eu gosto de lembrar, como se você fosse em algum banco, que você não tivesse conta, e você pedisse a pessoa lá do caixa, olha, eu vim sacar aqui R$1.000. E a pessoa olha, tá bom, me dá seu CPF aí. Olha, você não tem conta aqui. O que você quer sacar? Não, mas eu quero sacar aí. Não, mas se você não tem conta, você não tem crédito, você não pode sacar. Do mesmo jeito, como podemos solicitar alguma coisa de Deus se o nosso saldo é apenas devedor diante de Deus? Se os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, apenas em nome de Jesus é que nós podemos orar. Porque é como se Jesus estivesse orando. Ou seja, o mérito não está em nós. O mérito está em Jesus. Não é por obras. Hoje eu fiz uma boa obra. Deus até vai atender melhor a minha oração. O poder não está em você. Não está naquilo que você faz. Mas está em Deus. Por isso que eu não creio no poder da oração. Eu creio no poder de Deus. E o poder de Deus é que nos dá, que nos capacita e que nos fortalece, e não a oração em si, porque a oração em si não muda Deus, a oração em si muda a nós mesmos, nos mostra que nós somos dependentes, que nós somos pecadores, que nós precisamos dele. Então a oração não é para mudar a Deus, a oração é para mudar o homem. É por isso que nós oramos e precisamos sempre orar cada vez mais em nome de Cristo. Então, oramos em nome de Jesus. Na página 173, ele vai falar sobre a invocação dos santos. Quem são os santos na Bíblia? Essa é uma boa pergunta, Quem são os santos? E eu vou também passar umas tarefas, um desafio aqui para você que está assistindo o estudo. Você vai responder, pode mandar para mim, eu vou saber quem vai fazer essa tarefa, Pode mandar no WhatsApp, ou se souber aí, pode escrever aí no vídeo. O que significa institutas? Sabe? Escreve aí. Outra tarefa para você responder. Por que as institutas foram escritas por João Calvino? Qual o ano dessa edição? Em quantas partes as institutas são divididas? Então, apenas essas perguntas aí, umas tarefas para vocês, que quem fizer, ou escreva aí, ou mande no particular, vou saber que você está assistindo aos estudos. Muito bem. Invocação dos santos. Quem são os santos? Os santos, segundo a palavra de Deus, são os crentes. A Bíblia chama todo crente de santo. Todo aquele que crê em Jesus é chamado de santo, não porque tem santidade pessoal, ou desenvolveu uma vida de exemplo, ou de santidade sem par, mas porque
ele foi santificado pelo que Cristo fez. Jesus morreu na cruz e naquele ato de Cristo na cruz, todos os seus pecados foram cancelados. Por isso essa pessoa é chamada de santa. Então você que crê em Jesus é um santo, apesar de ainda estar na condição de pecador. Então todo crente é um santo. Aí aqui, o que Calvino fala? No que se refere aos santos que, havendo morrido, vivem em Cristo, não sonhemos que tenham algum outro modo de rogar a Deus além de Cristo, que é o nosso único caminho. Então constitui um erro desejar encontrar para nós um acesso a Deus por meio dos santos, os quais não podem fazer provisão nem mesmo para si. Vamos entender essa parte. Nós podemos orar pedindo a algum santo que nos ajude? A resposta é clara, não. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso único mediador. Então, nenhuma pessoa tem o poder de Jesus. Nenhuma pessoa, nós não podemos orar em nenhum outro nome, nem daqueles que estão vivos, nem daqueles que já morreram, porque eles não têm poder algum. Só Deus é onisciente e é onipresente. Por exemplo, Maria. Quando Maria faz a sua oração, ao tomar conhecimento de que ela daria a luz a Jesus, ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, meu Salvador. Então, mesmo Maria, orando a Deus, reconhecia ela ser pecadora e necessitar de Jesus como Salvador. Então, o que Jesus fez foi também por Maria, porque foi uma mulher escolhida por Deus para dar a luz a Jesus. Então, não podemos pedir para Maria, porque ela mesma não pode pedir por si mesma. Ela precisa de Deus, assim como os outros santos. Um dos grandes erros da Igreja Romana, e que a Igreja Protestante condenou através, claro, da Palavra de Deus, é autorizar ou acreditar que há pessoas autorizadas ou mais próximas a Deus que nós podemos invocar. Então não podemos invocar nenhum outro nome que não seja de Jesus, porque só Ele é o nosso Salvador, só Ele é onisciente, só Ele é Deus. Maria não pode escutar duas orações ao mesmo tempo, porque Ele é uma só. Maria não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque no momento da sua morte, o seu corpo permaneceu na sepultura e a sua alma retornou para Deus. Então, o único que está vivo e reina para sempre é Jesus. Só Jesus pode ouvir as nossas orações ao mesmo tempo, porque Ele é onisciente, porque Ele é onipresente. Ele mesmo pode escutar uma oração aqui de Barra do Piraí e de Tóquio ao mesmo tempo, porque Ele está nos dois lugares ao mesmo tempo. Ele tem conhecimento de tudo, diferente dos santos que precisaram e precisam de Deus. Então, a invocação de qualquer outro nome que não seja o de Jesus na oração constitui uma blasfêmia. Nós estaremos tomando o nome de Deus em vão se nós invocarmos o nome de qualquer outra pessoa a não ser o próprio nome de Jesus. Só Ele é Deus, só Ele intercede por nós, só Ele tem esse poder. Todo e qualquer pessoa que invocar outro nome não está fazendo segundo a palavra de Deus, está orando em falso, não está orando a Deus. Por isso que não podemos invocar qualquer outro a não ser o nome de Jesus. É em nome de Jesus nossas orações, e assim nós oramos. Santos, todos os crentes são santos. E também todos os crentes são pecadores. Por mais santo que o apóstolo Paulo tenha sido, ele
precisou da salvação de Deus, ele mesmo se reconheceu e ele disse: eu sou o pior dos pecadores, porque eu persegui a igreja do Senhor Jesus. Então Paulo entendia ser pecador, por isso que ele precisava de salvação. Então mesmo os apóstolos reconheciam que precisavam de salvação, diferente de alguns hoje que se dizem apóstolos e são arrogantes, né? Como apóstolos de televisão que não são apóstolos coisa nenhuma, são aproveitadores, são lobos, são mercenários que se aproveitam das pessoas. Então o que a palavra de Deus nos ensina é que devemos orar. Esse é um dever de todo cristão e é um privilégio, porque nós sabemos que há promessas quando nós oramos, e a principal promessa é desfrutarmos da companhia de Jesus, né, em meio à palavra e também nas nossas orações. Precisamos orar mais. Fica um desafio nesse tempo de coronavírus. Você já orou hoje? Já fez a sua oração particular? Já orou por tudo que está acontecendo no mundo? Como é que está a sua vida de oração? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem oração, você não está provando nem para você mesmo que é crente, porque oração é um dos maiores pontos onde nós provamos para nós mesmos que nós somos crentes. Você acredita em Deus? Sim, acredito. Você fala com Ele? Se você não fala com Ele, talvez você ainda não acredite, porque a oração é justamente isso, é onde nós exercemos a fé, nós cremos em Deus, nós cremos no que Ele se revela, em como Ele é, a esperança, nós temos expectativas de que o que Deus prometeu se cumprirá, por isso que nós oramos, podemos orar sim com argumentos, como nós lemos aqui. Quais são os argumentos? Ó Senhor, é o teu povo que padece necessidade. Esse é um argumento. Senhor, vela pelo teu povo que o Senhor salvou. Esse é um argumento. O teu povo escolhido, né? Mais um argumento. Senhor, pelo teu nome, guia-nos conforme o Senhor prometeu na sua palavra. É mais um argumento na oração. Então, aí nós temos a fé, a parte da doutrina, nós temos a esperança, a parte da expectativa, e nós temos o amor, pois nós nos relacionamos com quem nós queremos perto, né? Com quem nós temos afeto, e isso é a prática da fé. Então aí nós temos a fé, a esperança e o amor apenas na prática da oração. Já fez sua oração hoje? Então pense nisso. As reuniões de oração seriam bem mais frequentadas, se Deus quiser, após esse período, serão bem mais frequentadas por pessoas que se conscientizaram de que precisam de Deus. João Calvino escreve muito sobre oração, mais do que sobre predestinação. Então, se você se diz seguidor de João Calvino, você precisa orar mais. Deus os abençoe. Vamos orar, suplicando ao Senhor a sua direção, a sua bênção. Ó Deus, tem misericórdia de nós, porque ao tomarmos conhecimento da Tua palavra, do que Teu servo escreveu aqui, que reflete os ensinos da Tua palavra, nos lembramos como nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor assim como precisamos do alimento físico, ó Deus. Nos dê essa consciência, nos dê esse estado, que nós nos aproximemos do Senhor sempre humildes, não lembrando de qualquer coisa que possamos ter feito, mas lembrando das Tuas muitas misericórdias. Nos ajude a passar por esse período difícil que temos vivido, período do coronavírus, mas nós temos certeza que em meio a essa provação, o Senhor está nos ensinando muito. É por isso que nós oramos, confiados, não nos nossos méritos,
mas é nos méritos do teu Filho Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe.